Pontualmente 7 horas, horário de Brasília, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. Um grande abraço a todos vocês de todas as regiões do país que nos acompanham aqui pelas lentes do Canal do Boi. Um ótimo dia para você, pode chegar para cá, que o Bom Dia Produtor está começando hoje com imagens da oferta que você confere logo mais às 8h30 da noite pelo Canal do Boi, 49º Leilão Virtual Boi em Pauta. Serão ofertados nesse remate animais para cria, recria e engorda com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Quero mandar um abraço apertado para todo mundo que está acompanhando a gente em todas as regiões do país, mas em especial aqui um abraço apertado e a nossa solidariedade para todos os irmãos mineiros. Belo Horizonte, que mais uma vez foi castigada esta noite por uma chuva fortíssima que voltou a abalar as estruturas de toda a capital e também toda a região metropolitana ali de Belo Horizonte. Mais um cenário de destruição, de tragédias. E a gente começa essa edição aqui deixando nossa solidariedade, o nosso abraço a todos os irmãos mineiros, uma importante região produtora aí de agricultura, de pecuária, que está sendo castigada pelas chuvas. Inclusive nesta edição de hoje, você vai ver o pessoal da Scott Consultoria nos mandou aí uma análise especial sobre o impacto que essa chuva já está provocando nos negócios lá em Minas Gerais. Você vai ver, claro, a previsão meteorológica para todas as regiões, inclusive para Minas Gerais, segundo as previsões que tem mais um dia aí de chuva prevista para os mineiros, mas fica aqui a nossa solidariedade. Bom, a gente segue até as 8h30 da manhã. Além deste assunto, nós vamos falar também sobre a raiva bovina, uma doença silenciosa que é transmitida pelo morcego da espécie hematófago. E você vai ver também: Ministério da Agricultura adverte sobre os perigos de contágio do coronavírus. Bom, e nós vamos falar também sobre como o consórcio entre a braquiária e o feijão calpi pode aumentar a produção de carne. Tem tudo isso e muito mais. Fique com a gente, Bom Dia Produtor já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Meu trabalho é esse campo, é sagrado, onde me encaixa em cada palmo desse chão. Conheço bem a terra e o gado, como a palma da minha mão. Alimente seus valores com dedicação, alimente seus valores com trabalho e emoção. Alimente seus valores com tudo aquilo que é bom. Somos Adames, pecuária e tradição. Adames Nutrição Animal, há 35 anos alimentando seus valores. Somos Adames, pecuária e tradição. Bom, mais uma vez, bom dia para você. Coronavírus tem sido o assunto que está tirando o sono de muita gente em várias partes do mundo. Nós vamos começar essa edição do Bom Dia Produtor levando você até Brasília, porque este também é um destaque na nossa capital federal. Foi no dia de ontem e continuará sendo no dia de hoje. Quem vai nos trazer as informações é o Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia! O Ministério da Agricultura faz um alerta a respeito do coronavírus. Essa doença é provocada por um vírus que causa insuficiência respiratória, febre alta, hemorragias e leva até a morte. Esse vírus que foi detectado ano passado na cidade de Wuhan, na China, e já provocou aí a morte de mais de 80 pessoas. Por que o Ministério da Agricultura está fazendo este alerta? Porque não se sabe ainda que tipo de animais são reservatórios desse tipo de vírus, uma vez que o contágio se deu no mercado de animais vivos na cidade de Wuhan. Portanto, o Ministério da Agricultura adverte que se visitar mercados locais aqui no Brasil e tiver a presença de animais vivos, peixes, enfim,
cuidado, não toque nesses animais somente de maneira, se for imprescindível ter que fazê-lo, e se fizer, não leve a boca aos olhos, nariz ou então também a boca, porque essa é a forma de contágio mais direta. O Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde dizem também que o coronavírus causa infecção aos animais. Mas repetindo, ainda não se sabe que tipo de animal é um reservatório ideal, o corpo desse animal, reservatório ideal desse coronavírus. Então, todo cuidado é pouco e essas medidas sanitárias, como lavar as mãos, devem ser tomadas ao frequentar esses locais de mercado que comercializam animais vivos. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, nós vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje quem nos traz as informações é o Rafael Ribeiro. Olá, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Hoje eu vou fazer o fechamento do mercado do boi gordo nessa terça-feira, dia 28 de janeiro. Bom, após uma segunda-feira aí com boa parte das indústrias frigoríficas em São Paulo fora das compras, né, a gente teve hoje os frigoríficos aqui no estado abrindo com uma oferta de compra até R$1 ou algo até acima disso, abaixo das referências. No estado, o boi gordo cotado em R$190 por arroba, considerando o valor bruto, R$189,50 por arroba com desconto do Senar e R$187 por arroba com desconto do Senar e também do Fundo Rural. Como eu coloquei, destacando aí, né, que há ofertas de compra ainda menores do que essas colocadas como referência, né? Com relação à demanda, fica aí um sinal amarelo, né? A gente tem as indústrias frigoríficas trabalhando na retranca em função do consumo interno morno e também por causa das incertezas com relação à recuperação do consumo, da demanda pelo mercado chinês, né? Após o período de renegociação de contratos, as projeções indicavam que a China retornaria ativamente às compras em meados de fevereiro. No entanto, os temores aí causados pelo surto do coronavírus e as incertezas quanto à extensão do efeito da doença deixaram aí um horizonte mais incerto, mais indefinido com relação às exportações. No curto prazo, a gente tem então, devido a essa queda nos preços da arroba, verificada hoje no mercado paulista, uma expectativa que os negócios podem travar, né? Ou seja, o pecuarista se mostrar mais resistente em vender, em realizar negócio, né? Já que a oferta de boiadas terminadas está baixa. E por fim, a gente destaca também em estados aí como Minas Gerais, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, no qual a pecuária tem um peso importante também aí, tanto a pecuária de corte, mas também a pecuária de leite, e o excesso de chuva tem prejudicado o transporte dos animais para abate, também a coleta do leite nas propriedades e distribuição aí até as indústrias das CIRs e, consequentemente, também o escoamento da produção. Então, no caso aí, nessas regiões, a gente tem as fortes chuvas e todo esse cenário de prejuízo que a gente viu afetando a pecuária e também a agricultura de modo geral. Por hoje é isso aí, um abraço e até a próxima. Tá aí, obrigado, Rafael. Mais uma vez a gente destacando o impacto que essas chuvas têm trazido para os negócios lá na região mineira. A gente vai acompanhar agora, né, como o Rafael trouxe aí as informações sobre o mercado do boi gordo, a gente continua falando sobre este assunto, ainda com números apurados pela Scott Consultoria, mas nós vamos falar agora dos preços. Vamos dar um giro aí em todas as regiões do país, trazendo para você preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. E já está entrando aqui no meu monitor e entrando para você acompanhar em casa também. A gente começa destacando os preços da região sudeste. Houve queda de R$1 em Barretos e Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, e queda também de R$2 no Rio de Janeiro, na região sudeste. Vamos agora para a região sul. Região sul, clima de estabilidade, os preços seguem estáveis, não houve alterações em relação ao último fechamento. Na primeira tela da região centro-oeste, que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul, nós temos aí o cenário de queda de R$1 em Goiânia e sul de Goiás e também queda de R$1 aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Temos cenário de alta de R$1 em Dourados, no interior do estado. Na segunda tela do centro-oeste, que destaca Mato Grosso, o cenário é de queda de R$1 em Cuiabá, na capital do estado, e queda de 50 centavos no sudoeste do estado. No Nordeste, tivemos alta de R$1 apenas no sul da Bahia. E no Norte, encerrando o nosso giro, o cenário é de queda. Nós já tivemos aí queda de R$3 no Acre e também queda de 50 centavos em Redenção, no Pará. Bom, e você acompanha agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, lembrando que os números também são apurados pela Scott Consultoria.
Agora a gente tem mais uma participação do analista da Scott Consultoria, o Rafael Ribeiro, desta vez para falar sobre o mercado de insumos. Olá a todos, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Hoje vou falar sobre o mercado do milho e a relação de troca com o boi gordo, pensando no poder de compra do pecuarista. Bom, a gente destaca o cenário de preços firmes, preços sustentados para o cereal aqui no mercado interno. Na região de Campinas, os negócios ocorrem entre R$ 52,00 e R$ 52,50 por saca, Então o milho custando 28% mais em relação a janeiro do ano passado, Boa demanda interna, câmbio e também as incertezas com relação à produção são os principais fatores de alta do preço do cereal aqui no mercado brasileiro. Nesse período a gente viu um cenário mais fraco para o boi gordo, Então o mercado do boi recuando e o preço do milho subindo prejudicaram aí a relação de troca, o poder de compra do pecuarista em relação ao insumo em janeiro de 2020, Considerando a Praça de São Paulo, atualmente é possível comprar 3,6 sacas de milho com valor de uma arroba de boi gordo e essa é a pior relação dos últimos 13 meses. Então um cenário de relação de troca prejudicada não só pela queda no boi, mas também pela forte alta que a gente viu no preço do cereal. A expectativa por curto prazo, no caso do milho, é de mercado firme e com clima e também a situação aí, tanto da safra de verão que está sendo colhida, como a segunda safra que está sendo semeada, como os principais fatores de sustentação desse mercado, é claro, em meio a um ambiente de demanda aquecida e expectativa de estoques mais justos, mais apertados nessa temporada. Por hoje é isso aí, um abraço a todos e até a próxima. Bom, nós vamos até Mato Grosso agora, porque o consórcio de braquiária com feijão Calpi tem aumentado a produção de carne e grãos na integração lavoura e pecuária. Quem vai nos contar melhor essa história é o Valdir Pacheco. O sistema Gravataí é uma das tecnologias disponíveis para integração lavoura e pecuária ILP, especificamente na modalidade boi-safrinha, tendo a forrageira e a braquiária como principais atividades na segunda safra. Consiste no consórcio do feijão Calpi com gramíneas do gênero Braquiária rosizense, Brisanta, Paiaguás e Piatã. Tem como característica o grande acúmulo de forragem de alta qualidade com valor nutritivo no período seco do ano. Além disso, contribui para a melhoria do perfil do solo em áreas de lavoura com solos de textura média ou argilosa na sucessão com a soja. Primeiramente, os benefícios eles estão ligados ao solo, em primeiro plano. Então, os nossos resultados eles estão mostrando melhoria nesse solo, melhoria da matéria orgânica, melhoria na disponibilidade de nutrientes, melhoria na microbiologia do solo. Em segundo plano, nós viemos com a parte aérea, que são a produção, a produção do pasto, a produção da soja. O feijão Calpi entrou no sistema para aumentar o valor proteico da pastagem, trazendo ganho médio diário por animal. Em relação ao ganho de peso dos animais, nós tivemos um incremento de 100 gramas de ganho médio diário por animal, por dia, nos consórcios com o feijão Calpi, com a leguminosa, em relação às gramíneas solteiras. Depois, nós vamos para a soja, que é a cultura principal aqui, a soja. Então, nós tivemos um incremento 10 sacos de soja do ano passado e nessa safra de 6 sacos por hectare a mais. No sistema Gravataí, o produtor deve ficar atento no manejo de pragas. O Calpi, com relação a nematóides, ela tem um fator de multiplicação que varia de 1,3 a 13, dependendo da variedade. Então, é um cuidado que tem que se ter, que não pode ser em áreas com alta incidência desse nematóide. Apesar de que em sistemas que a gente tem observado com elevação de matéria orgânica e diversificação, o ataque de nematóides nas raízes ele tem sido menor. Em anos, com relação à parte aérea, em anos normais de clima, de safrinha, em que se tenha boa precipitação, nós não tivemos uma incidência grande de pragas, como pulgão ou vaquinha. No entanto, em anos em que a precipitação ela é muito baixa, pode ocorrer a incidência dessas pragas e é necessário monitoramento para se fazer o controle no momento correto. O incremento de atividade microbiana e desenvolvimento radicular promovem, entre outros benefícios, a descompactação do solo. Então, o sistema Gravataí é uma forma de produção de forragem de alto valor nutricional
em quantidade adequada para a nossa estação seca aqui no Cerrado brasileiro. É a forma que o produtor encontra de produzir uma excelente forrageira e ainda ter os benefícios da construção do perfil do solo através da melhoria dos seus atributos físicos, químicos e microbiológicos, principalmente em função do sistema radicular das braquiárias e também do sistema pivotante do feijão-calpi. O sistema radicular ele passa a ser um descompactador de solo, né? Exatamente, o sistema radicular, tanto da braquiária, mas o sistema radicular pivotante do feijão-calpi faz um excelente serviço de descompactação do solo na profundidade aí de 0 até 40 centímetros. Nós temos verificado isso experimentalmente, uma redução bastante interessante da resistência à penetração e o aumento da infiltração de água no solo através desses sistemas. Hora do nosso primeiro intervalo comercial chegando por aqui. É hora de você conhecer as empresas parceiras que nos dão a honra de patrocinar o Bom Dia Produtor e toda a programação do Canal do Boi. E é hora de lembrar você também que estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelo nosso portal sba1.com, pelo aplicativo SBA Play. E é hora de lembrar você que o canal é livre para a sua participação também via WhatsApp. Está aqui na sua tela, ó, 998631001. Para você participar com a gente, pode mandar qualquer tipo de mensagem, tá? No próximo bloco nós vamos falar sobre o coronavírus. Saiba quais são os impactos que ele pode trazer para o agronegócio nacional. Antes do intervalo, com a previsão do tempo para a região sudeste, entrando aqui no meu monitor e para você acompanhar aí em casa. 7 horas e 18 minutos, eu volto já. Às 7 horas e 20 minutos, estamos de volta e nós vamos até São Paulo agora, porque Walter Pulga Júnior conversou ontem com o diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, sobre os eventuais impactos que o coronavírus pode trazer para o agronegócio brasileiro. Acompanhe a entrevista. Coronavírus sai da China, atinge outros países e causa um tumulto no mercado financeiro e no mercado de commodities metálicas, commodities agrícolas. Eu tenho aqui ao meu lado Maurício Nogueira, que acompanha em especial o mercado de carne, mercado de proteína animal, notadamente boi gordo, mercado de carne bovina. E eu pergunto, Maurício, obrigado por ter vindo. Você está há muitos anos nesse mercado. Já tivemos sustos no passado, também com vírus, como esse, parecido agora. Esse coronavírus pode atrapalhar todo o mercado como um todo? Bom, Pulga, a gente ainda não sabe a dimensão toda, né? Um vírus é uma doença humana grave, né? Que está matando gente, não sabe ainda o tamanho da epidemia, se aquilo vai ser contido ou não. Nesse momento, o que a gente sabe? Que algumas regiões estão sendo fechadas, né? Estão sendo contidas para que o vírus não passe. Então, você já tem a produção industrial da China sendo afetada. Então, algumas regiões os trabalhadores não podem produzir, estão férias estendidas, outros estão bloqueados, não podem sair de lá. Então, você tem um fluxo também de produtos, de comida, tudo parado. O que a gente sabe que afeta? Primeiro, a produção industrial. Então, as commodities que são usadas para produzir, que são relacionadas com a produção industrial, elas são mais afetadas na parte de fundamentos, de oferta e demanda. A parte de alimentos, você tem dois tipos. Se você tem os grãos que vão ser produzidos lá, eles podem ser afetados num nível menor, né, do que a produção industrial, né, metais e outras commodities. E na parte de proteína, como a gente já vende o produto pronto para consumo, a gente espera que seja menos afetado. Você vai ter um problema de logística agora, que a gente ainda não consegue dimensionar, mas igual você falou, bem parecido, por exemplo, com o que aconteceu no ano que a gente teve aqui a greve dos caminhoneiros. Então você perde o fluxo num determinado momento e depois recupera. Eu não consigo ver, por enquanto, um impacto muito grande no mercado de proteínas. Né? Outros mercados que dependem de produção industrial, aí sim, porque você não tem como recuperar esses dias de trabalho parado, fluxo de produção. Bom, nós temos então queda para algumas commodities agrícolas, como soja, mas proteína, a princípio, não seria rapidamente tão prejudicada.
Não, acredito que não. Claro que espera-se que no mercado futuro você tenha um movimento, né? Você tenha toda a questão do pessoal se posicionar do ponto de vista financeiro, isso derruba os mercados, né? Derruba, levanta, né? Mas em questão de fundamento, Pulga, hoje eu não acredito. E evidentemente nós temos que pensar em outras coisas que podem afetar e depois atrapalhar as análises. A gente ainda está sob o impacto da peste suína, que a gente ainda não parou, não resolveu o problema, isso envolve toda a Ásia, né? E temos também o que a gente já alertou lá atrás, em 2019, que teria um risco de epidemia de gripe aviária. Se você pega tudo isso, você tem um movimento aí sim afetando o mercado de proteínas e depois nós não vamos conseguir separar o que é da peste suína, o que é da gripe aviária, o que é do coronavírus. No caso do coronavírus, a gente não espera que seja um grande fator decisivo na demanda de alimentos, né? Nós já temos fatores que tirou a oferta de alimentos uma proporção muito maior. Então, mesmo que a gente produza e venda do jeito que a gente esperava, a gente ainda tem déficit de proteína no mundo, na melhor das hipóteses, até 2022, 2023, né? Tudo isso afetado aí pela questão da suinocultura. Bom, nós temos tanto problemas com doenças em animais, temos problemas agora com doenças em humanos. Você analisa o mercado há muito tempo e você conhece fluxo internacional de mercadorias. A globalização trouxe uma preocupação nova no mundo dos negócios? Do mesmo jeito que trouxe oportunidades, né, Pulga? Então, o pessoal costuma errar muito. O pessoal fala, essa indústria é exportadora, então a gente deixa de atender o consumidor interno. Pega o caso do frango. Nós montamos a indústria do frango de forma profissional para exportar. O brasileiro saiu lá de 14, 15 quilos de frango para 45 quilos de frango. Então, falar que uma indústria exportadora não melhora o ambiente para o consumidor interno, principalmente os mais pobres, é uma falácia. Então você tem todas essas oportunidades com o mundo globalizado. Mas também a gente tem vários fluxos, vários problemas que a gente tem que administrar do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de prevenção, né? Então nós temos agora uma doença que vai circular, porque ela vem de avião, né? Pode vir de outra forma também. Nós temos que nos esforçar um pouquinho mais para evitar que o vírus chegue aqui. Isso vale também, tanto doença humana, a gente vai ser muito mais sensibilizado, porque afeta a gente, né? Mas na questão também das doenças dos animais ou dos vegetais, nós temos que redobrar a atenção. Então, tem risco sim, risco acaba sendo maior porque a gente movimenta muito produto, mas é só administrar, são riscos administráveis, né, Pulga? O benefício da comercialização internacional é muito maior do que o risco, então vale a pena. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, que acompanha o mercado aí há já quase 2 décadas, eu posso dizer isso, no dia a dia. Preocupação, ela existe, mas é preciso cuidado e boa gestão. Isso diminui os riscos. Passamos o recado, Maurício? Acho que sim, acho que passamos. Obrigado, Maurício, é com vocês em Campo Grande. Bom, a gente segue falando deste assunto aqui no Bom Dia Produtor para comentar os possíveis impactos que o coronavírus pode trazer para o agronegócio brasileiro. Vamos bater um papo agora com o analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. João, qual que é o real impacto que esse problema pode trazer para o agro nacional? Bom dia. Bom dia a todos vocês. Esse vírus mutante do coronavírus que surgiu na cidade de Wuhan, na China, ele traz preocupações, porque de uma hora para outra apareceu um vírus que não existia e o ser humano, ele afeta o ser humano e, consequentemente, o ser humano, por ser novo, ele não tem resistência a isso aí. A letalidade dele é muito grande. Os coronavírus é uma família muito grande de vírus. Já há uns 10, 12 anos atrás, houve aquela síndrome respiratória aguda que era também um coronavírus, um mutante. Morreram mais de 8 mil pessoas na China. Lá depois conseguiram segurar ele com medidas profiláticas, seguraram e o processo ficou parado. Depois surgiu novamente no Oriente Médio, mesmo tipo, um outro vírus mutante, causou problemas, também conseguiu. E esperamos que esse também a China consiga. A China tem um processo que, quando quer fazer alguma coisa, eles têm uma estrutura e uma agilidade muito grande. Demorou um pouco para eles tomar uma posição mais séria
com esse vírus. O pessoal, os políticos da região estavam com medo de divulgar e tal, até que saiu na imprensa de Hong Kong, e aí o governo, quando saiu na imprensa de Hong Kong, o governo central chinês tomou providência. A primeira coisa foi cercar a cidade, isolar a cidade, não deixar sair nem entrar ninguém. É um volume de pessoas muito grande, aquela região lá tem mais de 20 milhões de pessoas, é um polo industrial. Esse polo devia estar parado em função o feriado na China, o Ano Novo Lunar, praticamente para toda a China. E, lógico, as empresas devem ter um estoque para atender a demanda nesse período. Então, agora foi prorrogado por mais alguns dias o feriado do Ano Novo Lunar para tentar segurar o processo de contaminação. A contaminação é muito rápida, pelo jeito que foi feito. Em 10 dias, você tinha 800 e poucos casos suspeitos, de uma hora para outra foi para 4.500, ou seja, só que agora pede-se ao pessoal que fica nas casas, que não se desloque. Você tem um problema sério naquela região, é que você tem muito estrangeiro lá. Tem muita indústria, consequentemente tem muita gente que da assessoria, da ciência técnica, etc. E esse pessoal, especialmente os europeus, querem sair de lá. Agora, como é que faz para esse pessoal sair e chegar no seu destino sem o risco dele levar esse vírus? É uma boa pergunta. Esse vírus demora 2 semanas praticamente para ele mostrar os efeitos dele. Ele não se você contaminar hoje, pode ficar 2 semanas sem nem mostrar nenhum sintoma. A partir do 14º, 15º dia, você ter os sintomas, febres, tosse, coriza, etc. Então, é uma dúvida. Aqui no Brasil, por exemplo, os poucos casos que foram reportados são pessoas que passaram pela China. Esse é o risco que existe. Nessa economia globalizada, o maior número de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos são chineses. Possivelmente, grande parte desses estudantes que têm posse voltaram para a China no período do Ano Novo Lunar. E agora? Voltam para os Estados Unidos? Como é que fica a situação? Há um medo, há uma preocupação muito grande. Esse vírus não ataca só o ser humano, ele tem outras variáveis, outras mutações que atacam animais. Também aí é algo que merece um estudo mais completo a respeito desse problema. Tem fundações que estão pesquisando ele em aves, em suínos, etc. Hoje no mundo é muito difícil você bloquear uma doença por causa da facilidade que tem das pessoas se deslocarem. Pessoas e mercadorias se deslocarem de um lugar para o outro. A China para o Brasil tem um papel fundamental, é a grande compradora dos nossos alimentos, grande compradora de soja, de celulose, de minério de ferro, de petróleo e agora das carnes. Ainda ontem mesmo saiu uma notícia na imprensa de um acordo com uma rede distribuidora de carne na China, que tem 60 mil pontos de vendas na China, chega a 60 mil pontos de venda na China, um grupo brasileiro com uma empresa chinesa visando a distribuição de carne bovina. Então, para o agronegócio é importante, é lógico, é extremamente importante. Como é que fica a questão dos navios, dos portos, de chegar na China? Há sempre aquele temor, né? Todo mundo fica preocupado, os marinheiros, etc. Então, a grande dúvida aqui para frente é o que vai acontecer. Se conseguir segurar a disseminação nessa região, ótimo, pelo menos é uma região que vai ficar prejudicada, vai ter problema, são indústrias que pode faltar matéria-prima para outras indústrias, porém, o processo começa a ficar estanque naquela região. O risco todo é que se dissemine para o mundo inteiro. Aí virar uma epidemia mundial, com certeza é complicado. Até agora estão conseguindo segurar. Poucos casos que pipocaram, tanto na Europa como nos Estados Unidos, são casos de pessoas que passaram nessa região e que hoje estão lá. Os governos vão tomar providências mais, aqui no Brasil mesmo, há uma preocupação da agência, a Anvisa, o setor de saúde do Brasil. Qualquer caso que tiver sintoma desse, ser isolado, procurar, e haver uma preocupação para ver se identificar a pessoa, se ela esteve na China, se não esteve, e confirmar, não. Até agora não tem nenhum caso confirmado no Brasil de pessoas infectadas com o coronavírus.
Agora é o momento de o mundo inteiro se preocupar com isso, como se preocupou com a AIDS, com a SARS e outras doenças viróticas que o pessoal conseguiu, hoje com vacina, no passado com providências de cuidados para evitar a sua disseminação. A preocupação hoje é evitar a disseminação. Valeu, João, obrigado. 7h34, hora de mais um intervalo comercial chegando por aqui. Você está liberado para participar com a gente, tá? Está aqui no televisor já, 998631001, é o canal direto para a sua participação através do WhatsApp. No próximo bloco, vou levar você até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, lá em Sinop. Vamos bater um papo com o meu xará, Adriano Filho, que vai destacar para você, hoje tem Boi em Pauta, edição número 49. Ele vai trazer todas as informações que você precisa saber para não perder essa grande oportunidade de negócio e também já adiantar o que está sendo preparado lá para você aí que está acompanhando a gente em todas as partes do Brasil. E você fica agora com a previsão de tempo e temperatura para a região centro-oeste. Eu volto já. Sete horas e 37 minutos, é hora de bons negócios aqui no Bom Dia Produtor. É hora de levar você comigo até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, lá em Sinop. Então, meu amigo, vem comigo porque já está posicionado aqui para nos trazer todas as informações que você precisa saber sobre a edição número 49 do Boi em Pauta e também tudo que já está preparado aí na agenda dos bons negócios da Ricardo Nicolau. Meu amigo Adriano Filho, bom dia, seja bem-vindo por aqui. Bom dia a você, meu amigo Adriano Faleiros, bom dia a você que está acompanhando o Bom Dia Produtor. É isso aí, olha, hoje à noite você vai ter a oportunidade de fazer bons negócios, fazer bons investimentos com a gente aqui da Ricardo Nicolau Leilões. Vem chegando mais um Boi em Pauta, evento que vem em sua 49ª edição, a oportunidade para você fazer a comercialização dos seus animais e você que está com a guaiaca cheia de dinheiro, é a oportunidade para você fazer os seus investimentos. A gente tem gado na região do Nortão aqui, inclusive eu já quero trazer o lote P04, traz para nós aí, por favor. O lote P04 está bem localizado, você que está ali na região de Alta Floresta, olha a oportunidade aí, e aí é aquele negócio, meu amigo, se é mosca branca, é diferente, todo mundo quer, todo mundo procura, e aqui na Ricardo Nicolau Leilões você encontra. E vale a gente ressaltar também que a oportunidade, a sistemática do leilão ela é muito boa, porque você consegue comprar, né? Você consegue acompanhar os lotes de forma muito fácil, do que você ficar andando numa propriedade, andando para outra, daquele jeito, muito difícil, né? Às vezes fica um pouco mais dificultoso, fica um pouco oneroso, e aí com o leilão você tem essa facilidade de ter todos os lotes à sua inteiríssima disposição para você acompanhar aí do sofá da sua casa, né? Esse aí é o lote P04, ele tem 46 machos, meio sangue aberdim, de 12 a 15 meses. Né? Estão a 62 quilômetros de Alta Floresta, sentido Rio Azul, bem localizadas demais da conta. Você que está na região, olha a oportunidade passando aí na sua tela, né? Um show, rapaz! Nós temos também o lote D03, o lote D03 vem chegando aí. Traz para nós, por gentileza, o lote D03. O lote D03 são 31 machos Nelore de 10 a 12 meses. Aí já foi filmado no início da noite, né, no finalzinho da tarde. Esses machos têm 164 quilos de média. Lembrando que, além desses lotes que eu estou mostrando para você, alguns outros chegarão também, né? A gente está editando, o Toninho e o Neto estavam ontem, rapaz, acho que para Juara, né? Então chegaram ontem meia-noite aí na produção estavam já organizando alguns lotes. Você pode ficar tranquilo que nós teremos uma oferta excelente, uma oferta, um show para você que está acompanhando a gente agora. Inclusive o nosso telefone já está à sua disposição, 6635320077. Você que está pensando em comprar, o mercado está vendedor como comprador, né? Você que está precisando comprar, quer dar uma acompanhada, mantenha contato conosco, a gente manda para você aí via WhatsApp. Você acompanha também através do nosso Instagram, ricardonicolauleilões.com.br e também através do nosso site, né? O nosso site que é o ricardonicolauleilões.com.br. Nosso Instagram é só Ricardo Nicolau. Então tá aí o lote D03, traz para mim o lote D08. O D08 também está na mesma propriedade. Então fica fácil, né? Viabiliza bastante aí. São 38 machos Nelore. Esse já está um pouquinho mais zerado, né? De 13 a 15 meses também. Esse lote aí pesou 190 quilos de média. 190 quilos de média.
esses animais estão a 20 quilômetros de Nova Guaritá e também, a 30 quilômetros de Terra Nova do Norte, aqui no Mato Grosso, nortão do Mato Grosso. Tem também o lote P03, traz para mim o lote P03 aí, por favor. O lote P03 são 37 machos Nelore de 10 a 12 meses, pesaram 252 quilos. 252 quilos, lá o seu Guido Guzzi que está preparando essa garrotada aí, realmente um show. O seu Guido Guzzi, que no dia 12 de abril, às 14 horas, realiza um leilão também. Nós teremos nesse leilão dele uma oferta de animais de corte, um gado de corte, e também uma oferta de touros PO, touros Nelore PO. Então o seu Guido Guzzi, que vem fazendo um trabalho, uma seleção excepcional, vem ofertando muita qualidade ao mercado e não poderia ser diferente nesse boi em pauta. Que garrotada show, barbeluda, couro solto, né, rapaz? Cremosa demais da conta. Quem viu um, viu todos, né? Um show. Esse aí é o lote P03, já deixa anotado na sua agenda aí. Nós estamos com a filmagem também de algumas fêmeas que estão chegando, então você pode ficar tranquilo. Hoje nós mostramos só macho, né? Então nós temos umas fêmeas também, você pode ficar tranquilo lá no nosso Instagram, você obtém mais informações e também através das nossas mídias sociais à sua inteiríssima disposição. Esse Boi em Pauta é hoje às 20 horas e 30 minutos Brasília, transmissão do canal do Boi, 19 horas e 30 aqui no Mato Grosso. Aí você me pergunta assim: Adriano, mas eu preciso filmar os meus animais, eu estou com o gado aqui, essa é a época do ano mais chuvosa, é a época do ano que eu consigo fazer a arroba mais barata. Como é que eu faço, rapaz? O negócio está complicado, ué. Vou fazer o seguinte, vamos marcar para o nosso próximo Boi em Pauta, que vem chegando aí no dia 12 de fevereiro também, um evento que vem no mesmo formato, um evento que vem do mesmo jeito. Só muda a data, né? 12 de fevereiro, transmissão do canal do Boi. Tá aí, rapaz. Eita, o GC tá ligeiro lá, né? Tá aí uma excelente oportunidade para você comercializar os seus animais também. A gente sempre preza que se você tiver os animais pesados, né? Então, se você tiver uma balança na sua propriedade, um show. Se não tiver também, a nossa equipe vai até a sua propriedade, faz a filmagem aí, leva a balança. Filmagem sem custo nenhum, custo zero no 0800, rapaz. Um show, né? Quero lembrar a você também, pode cortar para mim aqui, quero lembrar a você também do nosso leilão do Integra Nortão, não posso esquecer de forma alguma, dia 1º de março, Integra Nortão a partir das 13 horas, horário de Mato Grosso. O Integra já é presencial, então ali você vai ter a oportunidade de ver, rever, conhecer novas pessoas, né, rever os amigos, uma excelente oportunidade. O Integra Nortão, ele acontece dentro da Acre Norte, aqui no Mato Grosso. Você que está na região, você que está próximo, e quer trazer os seus animais ao recinto, um show, nós já te aviso para fazer a reserva de curral, né? Nós teremos aí aproximadamente 1.000 animais no recinto, mais aí uns 5.000, né, animais filmados. Então a gente sempre espera que ultrapasse essa meta aí, no Integra Nortão, que vem em sua segunda edição aqui na região de Sinop. Nós temos escritórios aqui em Sinop, em Alta Floresta, quem está lá em Alta Floresta é o meu amigo Luzato. E também temos em Juara. Quem está em Juara é o Sandro Barão. Você que está em Juara, Juína, ali naquela região e quer ofertar os seus animais dentro do Integra Nortão, já mantenha contato com o Sandrão lá. Você que está na região de Alta Floresta, fale com o Luzato. E você que está aqui próximo da gente, venha até o nosso escritório aqui em Sinop, fica às margens da BR-163. Venha tomar um café, venha conversar conosco, conhecer a nossa equipe, né, conhecer o nosso escritório, o nosso estúdio aqui em Sinop. Lembrando a você das nossas mídias sociais à sua inteiríssima disposição, o nosso Facebook, o nosso Instagram, lá você obtém todas as informações. No nosso Instagram a gente está sempre ali, e também no Facebook, né? A gente está sempre postando imagens dos lotes, algumas informações dos lotes, dos eventos que estarão acontecendo. E no nosso site você também tem todas as informações e a nossa agenda completa à sua inteiríssima disposição, né? Então lembrando, para a gente já caminhar por final aí, para a gente já encerrar a nossa participação, no dia 1º de março, Integra Nortão, já deixa anotado na sua agenda aí, porque é um evento que movimenta, treme. Esse Nortão aqui treme, rapaz, você tem que ver o negócio tanto que é diferenciado. E no dia 12 de fevereiro, mais um Boi em Pauta. E hoje à noite, com a transmissão do canal do Boi, vem chegando um Boi em Pauta aí de altíssima qualidade, uma lotada diferenciada à sua inteiríssima disposição. Porque aqui na Ricardo Nicolau, a gente une as partes de maneira justa. Meu amigo Adriano Faleiros, desse jeito eu encerro a minha participação.
Agradeço demais a conta pelo carinho, pelo espaço que vocês sempre cedem aí pra gente, né? Um forte abraço para você, para toda a sua equipe, em especial para o meu amigo Lucas, que está voltando de férias agora. Rapaz, o Lucas tá complicado. O Lucas parece que tem férias 2 vezes por ano, não é, Adriano? Salário milionário, né, bicho? Cara, diferenciado o negócio aqui. Aí tem direito mesmo. Grande abraço para você, sempre bem-vindo por aqui. Um ótimo dia para vocês aí. Bom, agora nós vamos falar sobre pecuária leiteira e acompanhar o trabalho desenvolvido em uma fazenda na Califórnia que usa os produtos da Cemex para aumentar a produção. Acompanhe. A fazenda Coelho Dairy, no estado da Califórnia, nasceu no fim da década de 70. Anos depois, já bem mais tecnificada e moderna, foi uma das pioneiras na utilização do programa Immunity Plus da Cemex. A ferramenta garante vacas mais resistentes a doenças, aumentando a longevidade do rebanho e garantindo mais economia para o produtor. A Cemex sempre veio até nós com as melhores novidades, os novos touros e, recentemente, com o novo programa Elevate, que já começamos também a utilizar. Isso foi há 3 meses atrás e, antes desse período, nós sempre tentamos atingir o próximo potencial. O Elevate é o primeiro programa totalmente automatizado do mercado, que oferece, por meio do teste genômico, além de um mapeamento completo do rebanho, a identificação exclusiva de animais Immunity. O Elevate é um programa que, em primeiro lugar, vai fazer uma seleção de fêmeas por sua origem, por sua genealogia. Uma vez identificadas essas fêmeas, estrategicamente vai se utilizar de informações genômicas. Serão feitos testes genômicos. Esses testes não irão funcionar da mesma forma para todas as fazendas. Eles irão depender do nível genético da fazenda, da quantidade de reposição disponível, ou seja, o programa tem a flexibilidade para se adaptar à realidade da fazenda, sem fazer um investimento extra que não seja necessário. Nos barracões da Coelho Dairy, a temperatura deve ficar em torno dos 21 graus. E a cada 30 segundos, um jato de água é disparado automaticamente para garantir mais conforto térmico para o local. O cuidado garante uma melhor taxa de prenhez, impacto que também é notado na qualidade do produto. Por dia são ordenhadas na fazenda 2.200 vacas, com uma média de produção de 39 litros de leite por animal. E durante todo o ano são utilizados os touros com sêmen sexado. Filosofias de trabalho de quem quer estar na vanguarda da produção leiteira mundial. Esse crescimento que os produtores americanos têm, mesmo em ciclos de baixa rentabilidade da atividade, isso serve de exemplo para nós, que eles não crescem somente quando a atividade está extremamente rentável. Eles têm os ciclos, igual nós brasileiros temos, e conseguem permanecer na atividade crescendo cada vez mais. Raiva bovina, uma doença silenciosa que é transmitida pelo morcego da espécie hematófago. É sobre este assunto que a gente vai falar no próximo bloco. Hora de mais uma paradinha aqui para o intervalo comercial. Vamos faturar, né? Bom dia, produtor. Vai rapidinho, mas você não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta com esse e outros destaques para você, tá? Você fica agora com a previsão do tempo para a região sul. Sete horas e 51 minutos, estamos de volta e o assunto agora é sanidade animal. A raiva é uma doença viral, silenciosa em bovinos, que demora a apresentar os primeiros sintomas. É transmitida pelo morcego da espécie hematófago, que pode ser encontrado principalmente em regiões de mata e pouca iluminação. Quem vai nos contar mais detalhes sobre essa perigosa doença é o repórter Vinícius Souza.
A raiva é uma doença viral e é transmitida para os bovinos, equinos, animais dessas espécies semelhantes, e ela pode demorar de 30 a 60 dias para se manifestar. A gente precisa entender um pouco mais sobre esse contexto, sobre esse assunto, e também levar para o produtor rural informações de combate e prevenção a essa enfermidade. Quem conversa com a gente sobre isso é o professor José Henrique, aqui da Universidade Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Professor, eu começo te perguntando como identificar esse problema. É uma doença que acomete o sistema nervoso central dos animais. Então o bovino ele vai entrar em decúbito, fica em opistótono, que seria o pescoço virado para trás, movimentação de pedalagem quando ele estiver deitado, e chega ao óbito rapidamente. E a transmissão, como que ela é feita? Normalmente ela é transmitida por morcegos hematófagos, que são aqueles morcegos que se alimentam de sangue dos bovinos e equinos. Também pode ser de humanos, cachorro, gato, todos os animais. E também poderia ser pela mordedura dos animais contaminados. Por exemplo, um cachorro com raiva morde um bovino e aí transmite a doença. Seriam as principais vias de transmissão do vírus da raiva. E é uma doença que não tem tratamento. Se o animal for acometido, a morte é o destino certo. Não tem tratamento, todos os animais acometidos pela raiva vão morrer, sem tratamento. Como que a gente faz para prevenir essa enfermidade dentro de uma propriedade? Existe alguma técnica, alguma coisa que a gente possa fazer para que ela não acometa os animais? Sim, a principal medida seria a vacinação. Um rebanho vacinado, ele é imune a transmissão da raiva, a não ser que tenha uma falha vacinal, mas isso é muito raro. A vacina ela é segura, ela mantém o rebanho livre da raiva. E um outro método alternativo seria o controle desses morcegos hematófagos em regiões onde tem surto. E isso é feito pelo nosso serviço de defesa sanitária. O diagnóstico a gente sabe que dura aí cerca de um mês mais ou menos para ser apresentado. Enquanto isso, se o produtor tiver essa preocupação de que talvez o animal dele tenha raiva, existe alguma atitude que ele possa tomar para prevenir dentro do rebanho que isso aconteça, que se prolifere para outros animais, ou é uma doença que não é transmissível? Não, se tem um animal com raiva, com a suspeita de raiva, a gente deveria tomar atitude partindo de que realmente fosse raiva, até que se saia o resultado final, definitivo. O ideal seria a vacinação, chamar um médico veterinário e vacinar todo o seu rebanho para que os outros animais não peguem a raiva. E caso seja confirmada a doença, comunicar ao serviço de vigilância da região. Tá certo, então, professor, eu quero agradecer a sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista fica disponível lá no portal sba1.com. Também nas nossas mídias sociais você pode acompanhar a nossa programação. Instagram, @canal do Boi 1, Facebook Somos Canal do Boi. Manda pra gente a sua dúvida ou sugestão de pauta. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Eu só lembro você que você pode rever essas matérias, né, essas participações especiais, como a do médico veterinário aí, falando desse assunto tão importante, acessando nossa página no YouTube e também o Facebook, onde mais tarde você pode acompanhar na íntegra a repetição deste programa. Desde 2012, a Embrapa Gado de Corte tem trabalhado em um novo conceito de produção de carne, conhecido como carne carbono neutro, o CCN, que é uma marca de conceito criada pela unidade localizada aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Nós vamos saber as informações sobre essa carne carbono neutro no quadro Tecnologia e Produção de hoje com a repórter Kylie Rodrigues. Atualmente, várias unidades da Embrapa estão interligadas com o projeto CCN, que é uma carne produzida em sistemas ILPF ou silvopastoril. O projeto visa a produção de carne relacionada com o bem-estar animal e o meio ambiente. É a pecuária brasileira contribuindo positivamente com a produção sustentável. Então é uma carne que ela é certificada, é uma certificação de terceira parte feita por uma certificadora e aonde o consumidor que vai comprar essa carne, ele vai ter certeza que os animais que estavam naquele local, eles tiveram todos os gases de efeito estufa, né, o metano que a gente fala, neutralizado pela presença da árvore. Interligado também está o projeto Carne Baixo Carbono, CBC, que é um desdobramento do CCN. Afinal, vende uma carne produzida em pastagens bem manejadas, preferencialmente áreas que são com integração lavoura-pecuária.
Cerca de 95 a 98% da carne produzida no Brasil é a pasto, diferente de outros países, como por exemplo dos Estados Unidos, onde os animais são confinados. Aqui no Brasil, o confinamento é utilizado como uma forma estratégica para terminar os animais. Para 2020, essas marcas estarão à disposição no mercado? O consumidor vai encontrar esses produtos? A nossa intenção é que ele encontre sim já agora no primeiro semestre. Então, o ano passado nós tivemos, em 2019, nós tivemos toda a parte de confecção dos protocolos, de certificação, capacitação das certificadoras que estavam interessadas. Foi um ano bem movimentado. A partir de 2020, então agora desse ano, nós vamos ter o lançamento comercial dessa marca. Nós já temos um contrato, né, com um frigorífico que vai colocar essa marca no mercado e agora a partir de março nós esperamos que ela já esteja nas gôndolas para o consumidor que tiver interesse e tiver esse comprometimento com o meio ambiente poder ter a escolha de poder comprar uma carne que é ambiente amigável, vamos dizer assim, né? De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, eu te convido agora para você conferir uma tecnologia oferecida pela CSJ, uma mini fábrica de ração que pode incrementar muito a produção dos seus negócios. Acompanhe aí. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelado. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos. Te ajuda a reduzir tempo e dinheiro. Bom, eu já destaquei para você, vou reforçar que você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pelo nosso portal sba1.com e lá você fica sabendo também de outros destaques do agronegócio e também fica por dentro da programação aqui do Canal do Boi. E nós vamos agora para a redação aqui do Canal do Boi, vamos saber do Douglas Ferreira o que é destaque no nosso site. Bom dia, Douglas. Olá, destaco para vocês que o mercado paulista de etanol registrou maior liquidez na semana passada. Segundo o CPEA, o total do etanol hidratado cresceu quase 75% em comparação com a semana anterior. Também foi registrada uma pequena queda nos preços. Algumas distribuidoras consultadas pelo indicador voltaram às compras para reposição dos estoques no período de volta às aulas e também com a proximidade do carnaval. Esse pequeno aumento na oferta foi um dos fatores que pressionou as cotações. Entre os dias 20 e 24 de janeiro, o indicador CPEA do etanol hidratado, preço ao produtor, fechou mais de R$ 2,00 o litro. Mais detalhes, acesse sba1.com. Valeu, Douglas. Pontualmente, 8 horas da manhã, vamos para mais um intervalo comercial aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. No próximo bloco, você vai ver que a Conab estuda privatizar centrais de abastecimentos em Minas Gerais e também no estado de São Paulo. E está entrando aqui na minha tela para você acompanhar em casa tempo e temperatura para a região norte. Eu volto já. Oito horas, 2 minutos, estou de volta e em Brasília, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, começou uma série de reuniões para modernizar as ceasas do Brasil. As duas maiores centrais de abastecimento do país, em Minas Gerais e São Paulo, estão participando de um estudo para viabilizar a privatização. Acompanhe na reportagem. A reunião dos grupos de trabalho foi determinada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Esses grupos vão discutir em 2 dias questões ligadas a investimentos, comercialização, embalagens, mercados atacadistas, transportes e coleta de dados para a mudança de perfil das 62 ceasas do país. Claudinei é diretor técnico da Ceasa Campinas Interior Paulista.
Lá são comercializados, segundo ele, por mês, 52 mil toneladas de hortigranjeiros, 5 mil só de flores. Claudinei espera um fruto bem específico desses grupos de trabalho. Que é de tentar organizar a cadeia novamente, resgatando a nossa eficiência. Porque nós vivemos hoje um paradoxo aparentemente inaceitável, que é o desperdício versus fome. Nós falamos em perda de 30% de todo o produto que nós produzimos e, ao mesmo tempo, ouvimos falar de pessoas que não conseguem ter acesso ao alimento. Essas reuniões temáticas vão até amanhã e servem de pano de fundo para a privatização de 2 das 62 Ceasas do país. As 2 que têm administração federal. São as Ceasas de Minas Gerais e São Paulo, as mais lucrativas e maiores. Segundo a Conab, em 2018, juntas, Ceasas de Minas Gerais e São Paulo foram responsáveis pela comercialização de 30% dos 17 milhões de toneladas de produtos comercializados. O nicho agrícola, o principal local para que isso a Conab corrobora. O principal local para distribuição de frutas e hortaliças são as centrais de abastecimento, né? Como tratar isso é que a visão do privado, visão do empresário, visão do investidor pode contribuir. E é isso que está se propondo, um modelo melhor de distribuição, onde que tem observado aí questões fitossanitárias, né, questão da sanidade, questão das embalagens, questões de preços, de players, de competitividade. Os técnicos que participam desses grupos de discussão de modernização das Ceasas têm até o dia 21 de fevereiro para fechar um relatório e enviá-lo ao Ministério da Agricultura. Para viabilizar ainda mais a privatização das Ceasas de São Paulo e Minas Gerais, o presidente da Conab, Newton Júnior, viaja no dia 9 de fevereiro agora para a Holanda e vai conhecer mercados produtivos europeus que podem viabilizar o processo. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, o Douglas Ferreira tem mais um destaque para apresentar para você, né, que aí no nosso portal, no sba1.com. Então vamos voltar até a redação aqui do Canal do Boi. Bom, seja bem-vindo mais uma vez, Douglas. O que você destaca para a gente? Olá, destaco para vocês que os preços do trigo seguem em alta no mercado doméstico, influenciados por vendedores e pelas elevações nas cotações do cereal argentino. Produtores de trigo consultados pelo CPEA permanecem na expectativa de negociar a preços maiores nos próximos meses. No Paraná, que é o maior estado produtor, a comercialização já chega a 90%. Em relação aos derivados, as cotações de boa parte das farinhas de trigo foram sustentadas pela elevação nos preços do produto. A demanda ainda enfraquecida não permitiu novas altas e grande parte dos moinhos está com a moagem reduzida. Notícia completa, sba1.com. Bom, a manutenção dos cascos do bovinos através do casqueamento é muito importante, porque essa técnica permite que os animais caminhem bem, alimentem-se bem e tenham um melhor desempenho. Vamos saber mais detalhes sobre a importância do casqueamento acompanhando a reportagem do Gustavo D'Angelo. Eles são responsáveis pela sustentação e locomoção dos animais. Nos bovinos, tem influência direta sobre sua saúde e desempenho. E se chegarem a desenvolver algum problema, podem interferir na lucratividade do produtor. Eu estou falando dos cascos. Este especialista no tratamento de bovinos explica que para mantê-los sempre bem cuidados, é necessário realizar periodicamente o casqueamento. O procedimento é para o animal exercitar bem, principalmente o reprodutor, para ele sempre acompanhar bem a companheira dele que está servindo, né? Então isso aí é uma saúde para o animal. Então se dá um acerto no casco, aí você está cuidando, né? Da saúde do reprodutor, ganhar mais peso, né? Então ele começa, o animal que está com problema de casco, ele não vai chegar bem no coxo, ele vai procurar ficar deitado, sempre deitado, né? Ele vai caçar o refúgio que é ficar deitado e não tem aquela vontade de desejo de andar. Então o casqueamento já ajuda ele chegar até a comida e a água, né? Casquear nada mais é que aparar os cascos dos animais em diversas partes, conforme as alterações de crescimento verificadas. O procedimento é simples, mas para executar a técnica corretamente, o casqueador precisa de diversas ferramentas que são indispensáveis ao seu trabalho. O procedimento começa com essa buchinha, com essa escovinha, tá?
limpando, tirando excesso de casco. O segundo é a truqueza, cortando o que sobra do casco é a pinça. Terceira, a rineta, limpar talão, tá bom? Grosa, é a quarta, para tirar o excesso de talão e acertar casco. A lixadeira, para fazer o acabamento, arredondar o casco. Esse é o procedimento do casqueamento desse animal. Há cerca de 20 anos, Michel Carro, de Guararapes, São Paulo, aderiu à técnica, que trouxe melhores resultados para a sua produção. Um manejo mais fácil, mais dinâmico dentro da propriedade, onde a gente procura o maior número de indivíduos em bom estado para poder conduzir a nossa atividade. No caso dos reprodutores, machos e no caso das fêmeas. Então, um animal com casqueamento, com efeito positivo do casqueamento, é um animal que vai responder aos desafios que nós temos, que de conseguir o maior número possível de animais preparados para atender aos nossos objetivos comerciais e técnicos. Hoje, você vê, é muito difícil você ver problema de casco. Hoje o animal é mais excesso, né, de casco, de talão, né? E você vê que é corrigido de 6 em 6 meses. O animal que vai entrar no leilão, vai entrar no confinamento, vai entrar na baia, sempre está corrigindo. Sempre está um olho em cima para não deixar dar defeito nenhum, né? Tá aí, boa dica. Bom, são 8 horas e 10 minutos. Eu vou para o último intervalo comercial desta edição do Bom Dia Produtor. Já no próximo bloco nós vamos falar sobre o mercado financeiro. Vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com Walter Puga Júnior, porque o coronavírus tem feito um verdadeiro estrago aí nas bolsas por todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente e a gente vai saber das expectativas para esta quarta-feira. Então fique ligado, daqui a pouco eu estou de volta, não sai daí não. Já estou de volta e vamos voltar também até a redação aqui do Canal do Boi, porque o Douglas tem mais um destaque no nosso site para apresentar para você. Olá, o destaque do portal sba1.com é que o Brasil vai exportar gergelim para a Índia e vai importar sementes de milho do país. O anúncio foi feito na última segunda-feira pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante o seminário organizado pela Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a APEX, em Nova Delhi. No último dia de missão na Índia, a ministra participou do encontro empresarial integrando a delegação do presidente Jair Bolsonaro. A ministra destacou as perspectivas de crescimento das relações comerciais entre os dois países, em especial o setor agropecuário. Mais detalhes, acesse sba1.com. Bom, vem aí mais um grande evento com a assinatura dos irmãos Toneto. Pode até parecer distante, mas dia 4 de abril, meu amigo, tá logo aí. E você fica agora com o primeiro convite que você tem para programar o seu investimento no Guzerá IT. O Guzerá IT entra na reta final de preparação para mais uma oferta de touros jovens, com genética avaliada e provada para produzir mais com menos. Vem aí, leilão de produção Guzerá Perfeita União, amigos e parceiros. Em abril, pelo Canal do Boi. Bom, os frigoríficos brasileiros acusam o Banco do Brasil de calote. É que o banco não assume as dívidas de exportações de frango para Cuba. Vamos até São Paulo, vamos bater um papo com Walter Puga Júnior, que está ao vivo na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Puga, situação complicada essa de calote, né? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. É, de fato, um problema bem delicado, né? A Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa aí os produtores, né, os processadores de carne suína e de frango, pretende levar mesmo à justiça um processo contra o governo federal pelo que considera ser um calote do Banco do Brasil em contratos de exportação para Cuba. Para isso, ela tem o aval da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ou melhor, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional negou, né, disse que o BB, já foi comunicado isso à Procuradoria, o Banco do Brasil se recusou a pagar 18 milhões de euros, o que equivale aí a mais de 83 milhões de reais, aos exportadores. O Banco do Brasil alega que o governo cubano está inadimplente, portanto recebeu o carregamento de carne de frango, mas não pagou. O montante, lógico, não é tão grande frente às exportações brasileiras, já que, no caso da carne de frango, nós exportamos 6 bilhões e 900 milhões de dólares por ano. Mas não deixa de ser um problema, notadamente para as empresas de menor porte, né? O assunto é destaque hoje no jornal Valor Econômico. E a Associação Brasileira de Proteína Animal vem discutindo o problema desde o final do governo Temer, né? No entendimento da BPA, o Tesouro Nacional deveria arcar com essa dívida, porque a exportação de Cuba fazia parte, né, para Cuba, fazia parte daquele programa de financiamento ao exportador, que é administrado pelo Banco do Brasil. Agora, segundo o presidente da BPA, Francisco Turra, ele é ex-ministro da Agricultura, esse programa funciona desde 1998, esse programa de apoio, aí, financiamento ao exportador, e o Estado brasileiro já estimulou os frigoríficos a exportar aos cubanos. O dirigente também informou que o governo não alertou sobre os riscos desta inadimplência. Bom, no Congresso Nacional há um deputado federal, Jerônimo Gorgen, lá do Rio Grande do Sul, ele acompanha o tema, já fez 2 audiências públicas na Comissão de Agricultura da Câmara, ele reportou a situação ao Ministério da Agricultura, também ao Palácio do Planalto, e comentou com os jornalistas do Valor Econômico que o problema é que o Banco do Brasil autorizou as exportações. Na verdade, ele critica, dizendo que o Banco do Brasil induziu os frigoríficos ao erro. Portanto, ele acha que é uma responsabilidade do governo federal. Segundo Francisco Turra, da BPA, ainda há esperança de que o Tribunal de Contas da União encontre uma solução para o problema, mas não há data para que o TCU se manifeste. Portanto, temos aí um problema que atinge diretamente frigoríficos brasileiros que exportaram, mas não recebem o carregamento, e mais do que isso, né, começam a ter, vamos dizer assim, uma certa insegurança, né? Passam a ter insegurança em relação às exportações que são estimuladas pelo Brasil. Eu aproveito também, Adriano, para falar que o setor privado acabou assumindo aí a dianteira na negociação com os indianos, viu? A Associação de Câmaras de Comércio do Brasil e Índia prepara a abertura de uma representação, lá da Índia, prepara uma abertura de representação no país, né? Ou seja, há aí já interesse das empresas em acelerar, vamos dizer assim, o cumprimento desses acordos que foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro e dar andamento àquelas negociações que foram implementadas agora na última visita. Para você ter uma ideia, a Associação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia anunciou que vai abrir um escritório de representação no Brasil em busca de oportunidade de investimentos para suas empresas, né, para as empresas que fazem parte desse grupo, devendo também reativar aquele fórum empresarial Brasil-Índia. Os empresários já cobram a isenção de visto prometida pelo presidente Jair Bolsonaro, que facilitaria aí a circulação de investidores indianos aqui no Brasil, né? A vinda, a volta, etc. No total, são 164 empresas indianas que se registraram para o Fórum de Empresários, do qual o presidente Jair Bolsonaro participou agora nessa visita recente lá à Índia. O presidente foi aplaudido de pé pelos empresários da Índia, com representantes empresariais elogiando os rumos aí tomados pelo governo. Agora, no discurso aos empresários indianos, vale lembrar, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mencionou que há uma estratégia de abertura da economia brasileira, elogiou a Índia, país que, a seu ver, está se modernizando sem abrir mão das suas tradições. Né? Bom, o importante é que há negociações em andamento, particularmente o setor sucroalcooleiro tem negociações a encaminhar com os empresários da Índia e as empresas acabam assumindo aí a liderança desse movimento, né? Independente dos acordos feitos pelo governo. E já começam a realizar negócios, né? Veja, mesmo tendo a tributação de bebidas alcoólicas na Índia passar de 160%, né? Quer dizer, é muito caro beber, né, bebida alcoólica na Índia, o fato é que a Taverna Mineira, por exemplo, acaba de fechar um contrato para vender 5 mil litros de cachaça para o mercado indiano. Veja, há muitas possibilidades na Índia, bebidas, alimentos processados e não processados,
há muito a se negociar com a Índia, que é um país, como se sabe, muito grande, tem uma economia muito forte e pode ser um grande parceiro do Brasil. E os empresários já assumem a liderança desse processo, viu, Adriano? O que a gente espera agora é que, mais do que ações do governo, diplomacia, haja negociação intensa entre os empresários para que nós tenhamos aí a abertura maior desse mercado indiano para os empresários brasileiros. É com você. Bom, Pulga, ontem, apesar da turbulência no mercado financeiro, o dólar recuou um pouco. A Bolsa, que chegou a operar no patamar aí de 114 mil pontos, se recuperou também. O que esperar para esta quarta-feira no mercado financeiro? Olha, é uma surpresa, viu, Adriano? Não há, vamos dizer assim, clara tendência de comportamento no mercado. Até porque as informações que chegam da China não são boas, viu? Os bancos já estimam que o PIB da China será menor do que o previsto justamente por conta do avanço do coronavírus. E mais, eles estimam que as negociações com ações no mercado chinês podem ter queda de até 15%. O processo de disseminação desse coronavírus pelo território chinês pode gerar mesmo um impacto negativo de até 1 ponto percentual no crescimento do PIB chinês, isso no primeiro semestre deste ano. São cálculos de Alan von Mehren, ele é analista-chefe do Danske Bank, assunto que foi divulgado pelas principais agências de notícias do mundo. Segundo ele, o impacto de cerca de 1 ponto percentual para menos pode estar sobre a mesa. É provável que seja um efeito temporário, ele diz, e que seja compensado por um crescimento maior quando o vírus estiver sob controle. Mas, a princípio, a Índia sofrerá uma baixa no seu PIB, até porque as indústrias estão praticamente paralisadas, pessoas são proibidas de trabalhar por pelo menos 14 dias nas regiões onde há qualquer suspeição de que o vírus esteja presente, e já há informações de que o vírus está mesmo disseminado por toda a China, exceção ao Tibete. Portanto, há já constatação, informações extraoficiais não assumidas pelo governo de que há uma disseminação do vírus por toda a China. Bom, aliás, esse analista nota que a resposta do governo chinês foi mais rápida do que em 2002 e 2003, com aquela epidemia da SARS, né? Mas ele observa que o vírus, desta vez, parece muito mais contagioso do que o governo esperava. As autoridades chinesas já contabilizam 106 mortes em decorrência dessa doença, do coronavírus, e mais de 4 mil casos registrados. A situação é bem grave. Ele lembra também que a economia chinesa apresenta maior importância neste momento para o crescimento global do que em 2003, ou seja, a China tem uma participação maior no mercado. Portanto, qualquer redução na atividade industrial, na produção chinesa, essa redução vai repercutir mesmo em outros países, já que a China tem um peso maior na economia mundial. Como é um grande parceiro do Brasil, de olho na informação, porque aqui também já há, segundo o governo, alguns outros casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Seriam pelo menos 3 casos, possibilidade de 4 casos, isso deve ser confirmado durante o dia de hoje. Aliás, o Banco Popular da China, já preparado lá para consequências com essa redução do PIB, com dificuldades de crédito, estendeu o fechamento nas bolsas até segunda-feira, também se comprometeu a ofertar recursos no mercado para manter a liquidez financeira. Portanto, há preocupação mesmo com o governo chinês com esse problema que parece desta vez muito grave. Aliás, a China promete derrotar esse vírus, mas os países que têm pessoas, representação diplomática, empresários lá na China, querem tirar essas pessoas de lá. O presidente Xi Jinping disse ontem que a China está certa de que vai derrotar aí esse coronavírus do diabo, ele disse. Bom, mas o alarme internacional aumenta na medida em que o surto se espalha pelo mundo, como destacam as agências internacionais. Da França ao Japão, todos os governos estão já se preparando para a retirada de pessoas da China. Hong Kong, que recentemente já teve problemas econômicos por conta de manifestações lá, também já suspende as ligações ferroviárias e de balsa com o continente, portanto já há um isolamento da China em alguns casos, né? Os Estados Unidos também pretendem retirar sua representação diplomática da cidade mais atingida, né? Da cidade onde é o epicentro, de onde parte o vírus, que é Wuhan, né? Wuhan é um problema também
para os norte-americanos que têm representação diplomática lá. Agora, o chefe da Organização Mundial de Saúde se reuniu com o governo chinês para discutir como proteger os chineses estrangeiros nas áreas afetadas pelo vírus. A verdade é que está muito complicado lá e vários países tentam retirar seus representantes lá, sejam empresários ou mesmo cidadãos comuns. Há uma grande preocupação com a expansão desse vírus. Agora, o que acontece no mercado, como você falava, é uma recuperação depois de uma forte baixa que nós tivemos recentemente. Veja, nesta madrugada o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio subiu depois de 2 dias de perdas, né? O índice Nikkei avançou 0,71%. Não recupera o que perdeu, mas esboça uma recuperação. Em Hong Kong, no entanto, na retomada das negociações, depois do feriado, há uma baixa de 2,82%, já que Hong Kong tinha sua bolsa fechada. O índice Hang Seng recuou. Em Seul, o índice Kospi também subiu, acompanhou a Bolsa de Tóquio. Singapura também teve uma leve valorização e a Bolsa de Sydney subiu mais de 0,5%. Isso é um bom sinal? É um bom sinal. Há pelo menos uma acomodação agora no chamado mercado de bolsa. Ontem nós tivemos aqui uma forte recuperação para a nossa bolsa, subiu 1,74%, fechou acima de 116.470 pontos. Subiu porque alguns papéis também tiveram forte recuperação, né? Caso de papéis do JBS, por exemplo, que depois da assinatura daquele acordo com uma empresa chinesa que permite, né, possibilita a entrada de produtos da Friboi e da Seara no mercado chinês, um acordo muito grande, fez com que as ações subissem. Há outros papéis também que tiveram alta, né? Entre os papéis que subiram foi o Petrobras, que subiu 2,75%, alta para o JBS, como eu comentei agora, de quase 3,33%, por isso nós tivemos uma recuperação na nossa bolsa. De outro lado, também tivemos uma queda no dólar, mas nada que mudasse muito o quadro, viu? O dólar ainda terminava acima de R$ 4,19, terminou perto de R$ 4,19 mais 40, teve uma queda, mas uma queda de 0,37%, uma queda muito leve. A expectativa é que haja uma acomodação agora, até que tenhamos mais informações sobre a expansão do coronavírus na China e como afeta não só os países, mas como afeta também o PIB chinês. Portanto, há muita preocupação em relação à China, particularmente com empresários brasileiros, já que nós temos a China como o maior parceiro comercial do Brasil hoje, um grande parceiro comercial, e isso pode influenciar, inclusive, no agronegócio brasileiro. É esperar para conferir. É uma situação delicada, momento de turbulência, mas a acomodação parece ocorrer hoje. As bolsas perderam muito, agora recuperam parte do que perderam, mas o mercado trabalha com muita atenção, preocupação em relação ao que ocorre lá. Parece simples, mas não é. De olho na informação, Adriano. Valeu, Pulga. Obrigado pela sua participação. Lembrando que o Pulga volta logo na abertura do Agricultura BR, já com tudo operando, para manter você sempre bem atualizado sobre o mercado financeiro aqui na programação do Canal do Boi. Bom, essa edição do Bom Dia Produtor está chegando ao final, mas antes eu quero mandar um abraço apertado para o meu amigo Edmar Mendonça da Cruz, que está acompanhando a gente, mandou uma mensagem pelo Facebook, lá de Pontes Lacerda, no Mato Grosso. Obrigado, viu, Edmar, pelo carinho, pela companhia aí. Mais informações você tem acessando sba1.com. Eu me despeço deixando um abraço apertado para você. Uma ótima quarta-feira. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, tem mais Bom Dia Produtor. Até mais. Tchau, tchau.